Porcos são os genes que determinam a estrutura e o formato dos órgãos e tecidos. E são 95% similares aos dos seres humanos. Ok. Portanto, na época que dessecar humanos era considerado um tabu. Que bodega de obra que eu tô lendo, cara. Olha as obras que eu trago pra esse canal, mano. E os porcos meio que serviam de cobaia em vez de humanos. Maru, rapaz. Tu entende o que isso quer dizer? Não importa o quão talentoso uma pessoa possa ser, no fim, 95% da vida dela é a vida de um porco. Nossa, açougueiro Maru. Eu sou alguém com experiência de 4 a 5 anos com facas. Por acaso está tentando comer pelas beiradas e tomar meu lugar? É isso mesmo? Seu merdinha! E ele tenta largar essa machadinha no nosso protagonista. Mas é claro que ele acerta o leitão que tá do lado dele. E ele fala pro Maru olhar para ele. E diz que ele tá muito longe ainda de ultrapassar as conquistas dele. Maru fala lá que nessa altura a bancada de trabalhar, né, vai acabar quebrando. De novo, tá? Ele já quebrou mais de uma vez. E ele pede por favor pro chefe dele parar com isso e vestir alguma roupa. Mas ele diz lá, mas tu não tá vendo que é a minha habilidade? Você não acha uma vergonha não vender isso? Alimentação peculiar, e o nome dele é Ong Júnior. Eu chamo ele só de Júlio mesmo, o segundo nome dele. E o Potosó concordando lá que sim, ele é o melhor e tal, e tá lá cortando a carninha dele. Na verdade, o nome dele não é Maru, é Amaru, mas esse aí o chefe dele meio que deu um apelido pra ele. E o Maru é meio que o funcionário dele. E o Maru tá só lá postando a carnezinha de porco dele. E o seu chefe lá bastante orgulhoso por ele, né? Pois ele não tá fazendo isso aí nem um ano ainda e já é muito bom em mexendo com a faca. E o Maru zangado, né? Diz que se ele não vai ajudar, não é pra ficar incomodando ele. E ele diz lá pra Kyang que o Maru está ficando pra trás. E vai levar ele para algumas entregas hoje. E a Kyang é essa garota aí que tá rangando. Ô garota, tu não tá me escutando não, hein? E a Kyang é meio que a contadora. Eu diz lá pra ela ficar de olho no escritório que ele vai para a sauna. Ela concorda e diz pra ele trazer algumas guloseimas para ela. Pô, menina comilou, né? E ele chega lá perto do Maru, né? E diz que ele se importa muito com ele. Como é que é, amigo? Tu se importa? Como é que é? Eu trabalho aqui feito um escravo, cara. Feito um escravo. Sem tirar sequer um dia de folga, mano. E a bodega do meu salário é um lixo. E ainda tu faz virar a noite, mano. Tu tá querendo o quê, mano? E ainda tu me mantém depois do horário de trabalho. E ainda tu me alega que eu sou só um ajudante, sendo que é eu que faço todos os cortes nas carnes. Maru, é porque eu te amo demais, cara. É por isso. Sai fora, mano. Tá maluco? Isso aí não é ideia não, mano. Isso aí não é ideia não. Eu sou bazuca na minha nuca, eu disse vai. Ele pergunta lá pro Maru se ele não se lembra, né, do seu primeiro dia de trabalho que ele pediu pra ele mandar um leitãozinho de arrasta. Ele lá ficou se perguntando se ele vai ser contratado, se ele vai dar aquele porco de arrasta. E meio que qualquer um que ele pedisse algo do tipo, hesitaria na hora. Mas para a surpresa dele, meus amigos, o Prota nem piscou o olho pra matar o bicho, velho. E naquele momento ele soube que o Maru nasceu pra ser um açougueiro. Mas ele tá brabo, açougueiro ou sei lá o que seja. Ele só não trouxe ele até ali durante o seu expediente. Tu quer que eu espegue a bodega das tuas costas? Tu tá maluco? E meio que o chefe dele ouviu dizer, né, que ele metia a lapada seca nas crianças no recreio. Ele disse pra ele usar a sua força pra esfregar a sujeira nas costas dele. Tá, mas tu vai me pagar hora extra, né? É, meu consagrado. Não vou não, ó. Ah, então tu quer que eu faça essa bodega de graça, é? Ele vê que é mesmo que ele precisa de dinheiro. E ele disse que é claro que precisa de dinheiro. E ele vai dar um trabalho bem lucrativo pra ele dessa vez. E ele percebe que tem um machado tomando banho junto com eles, mas ele não quer que ele mexa com o machado. Embora não seja o suficiente para ele voltar ao que era antes, mas pelo menos ele vai poder sair daquele quarto minúsculo que ele tá morando agora. Ele disse que faz, mas se pergunta qual é o trabalho. Ele disse que estudou no exterior do Japão. E ele concorda e se pergunta do porquê que ele quer saber disso. Ele disse que isso é ótimo e disse pra ele ir agora mesmo. E ele já tá no voo pra ir pro Japão, meus amigos. O cara só ficou paradão lá sem entender
porcaria nenhuma. お前はもう死んでいる。何？ E na fazenda pecuária urbana, ele foi enviado para aí porque a companhia de pecuária japonesa, a qual eles estão negociando a pedido de carne, estão precisando de mais homens com urgência. E ele tá meio pistola porque 6 meses ele não tirou nenhum dia de folga sequer. E se ele trabalhasse desse tanto aí que ele trabalha na Coreia, ele já teria ganhado bastante. E fazer isso aí em um país estrangeiro é meio que inútil. E ainda tem mais, e esse lugar aí, eles disseram que estão com falta de homens, mas mesmo assim, é só ele que tá trabalhando lá. E aquele carinha que tá sentado ali, né? Ele é meio que parece um Yakuza e só fica lá fumando e vigiando ele durante os últimos 6 meses. E ele fala lá com ele em coreano, né? Que ele não deve tragar ali e tal. E o cara só concorda, mano. Ele não entende coreano. Ainda tem mais, né? Tem muitas coisas suspeitas ali. Eles pediram para ele limpar as costelas com cuidado, exceto todas as outras partes. São meio que descastáveis. E as costelas são mais pesadas do que o normal. Aí já tem cor estranha. É como se tivesse alguma cor dentro. Ele também reparou que tem um corte fino, que dá meio que para reparar de se olhar bem pertinho. Isso com certeza significa que foi cortado uma vez e depois foi colado de volta. E um pó esquisito também tá saindo. Mas o motivo de um açougueiro japonês não poder fazer esse trabalho deve ser por motivo do Yakuza estar vigiando ele. E a razão dele estar cortando sem manter nenhum padrão higiênico, e as costelas que foram cortadas uma vez e depois coladas novamente, e o pó branco que está dentro significa que... Mas ele decide focar no seu trabalho e deixar isso pra lá. E ele vai se embora depois disso de qualquer maneira mesmo, né? Então ele não precisa ficar pensando nisso. E ele olhando pra cara do menor, não, ele se pergunta se ele não deve vazar agora mesmo, né? E ele foi ligar lá pro chefe dele, né? E ele tá reclamando que ele tá querendo ir embora. E ele tenta lá se explicar pra ele, né? Pois ele ficou 6 meses fora do seu horário, trabalhando, feito um condenado. E os caras ainda colocam um Yakuza pra ficar de olho nele. E ele pergunta qual é desse trabalho mesmo. Ele diz lá que esse trabalho aí não é um jogo, não. Ele também trabalhou além do expediente durante todo esse tempo sem reclamar. E por que ele está agindo assim agora? O que é que ele tá falando, né, pô? Esse lugar é mó estranhozão. Ele fica tipo, como assim estranho, menor? Eu tive que mexer uns pauzinhos pra tu conseguir esse trabalho aí, pra ganhar uma graninha e tal. Se pergunta se ele vai deixar isso na mão, né, já que ele tá precisando de grana. E se ele voltar desse jeito, como é que ele vai fazer, né, pra pagar a mensalidade da escola da sua irmã mais nova e a dívida do cartão da sua mãe? Pô, o cara tá lascado mesmo, meu amigo. Ele tá pensando que dinheiro tá nascendo em árvore, E ele disse pra ele aguentar mais um mês que ele vai penchinchar. E o Maru puto da vida, né, disse que só concorda com o que ele falou. E meio que ele tá fazendo isso aí tudo só por dinheiro, velho. Ele tá numa situação de merda por conta de sua família. E se não fosse pela bodega do dinheiro, ele já teria caído fora desse lugar e faz tempo, meu amigo. E ele só vai aguentar por mais um mês, só porque ele tá precisando da grana mesmo. Senão, o cara que fala japonês lá começa a chamar o Maru. Ele se pergunta se o Maru está trabalhando bem. Esse carecão diz que não sabe quão orgulhoso que ele está, né, por ele estar trabalhando duro pra ele. E seria problemático se ele não estivesse ali. Ele disse que ele é muito bom mexendo com a faca, que dá vontade de explorar ele. E o Prota tá se segurando pra não meter a mão nele, velho, porque o cara tá segurando a bochecha dele. E ele vê que também tem uma arma pendurada na cintura dele e ele fica se acalmando pra não pegar aquela arma, cara. E o Maru se pergunta se ele só tava querendo elogiar ele mesmo. Ele disse que não, ele só vai se embora mais cedo porque é aniversário da namorada dele, que esse cara tem namorada. Caraca. Então o mais novo meio que vai assumir o lugar dele. E o mano dele tá chegando lá. E ele disse que aquele dali é o irmão mais novo. Porra, o irmão mais novo, esse daí tá bem acabado, hein? E ainda mais o careca disse que ele tem a mesma idade do Maru. Sei da onde, mas beleza. E ele apresenta o Maru lá pra ele, né? Que ele é um açougueiro da Coreia. E é pra ele levar as costelas que estão limpas para o outro lado ali. Mas mano, como é que você quer dizer com levar até ali? Até ali é até ali, né, idiota? Tu é burro? O até ali é pro leste ou pro oeste? Meu filho, só leva pra onde tu quiser ir. Só leva pra onde tu quiser, cara. Não vou ficar discutindo com isso, não. O que tá acontecendo aqui, velho? Como é que começa um terremoto do nada, velho? Do nada. E o carequinha disse pra ele não deixar as costelitas cair no chão de jeito nenhum. E o burrão acabou deixando as costelitas caírem no chão. E meio que se quebraram algumas e começou a sair aquela poeira branca. E o careca lá pra disfarçar, né? Ele se pergunta se não é a primeira vez que o Maru encara um terremoto. E parece que tem um monte de poeira branca de ossos, mas ele diz pra ele não se preocupar que eles vão cuidar disso.
E ele tá lá reclamando com o menor, né? Ele disse pra ele pegar tudo lá porque ele é um imbecil. Mas a propósito, mano, você não disse que o açougueiro veio lá da Coreia? Sim, e daí, cara, e daí? Então, provavelmente ele não vai saber que isso aí é uma droga, né? E também ele não entende japonês, né? Eu fiz ser burro de nascença, cala a boca, cara, cala a boca. Mas esse cara aí que a gente achava que era um idiota, disse que o nosso Maru entende sim japonês. E o careca já puxa seu 38. E o Maru já manda logo o menor esperar. Calma lá, mano, calma lá. Ele fica se perguntando se sua vida vai acabar mesmo daquele jeito. Ele matou porco todos os dias. Trabalhou feito um condenado tentando ganhar dinheiro para a sua família. Ele vai morrer dessa maneira aí, simples, tão fácil assim. E ele não quer isso. Ele não quer morrer desse jeito. E ele se lembra de algo. Maru, sabe por que eu gosto tanto de você? No primeiro dia de trabalho dele, ele pediu pra ele matar um porco. E normalmente qualquer um hesitaria ao pedido que ele fizesse, né? Mas para a surpresa dele, ele nem mesmo piscou. As pessoas sofrem com todo tipo de pensamento depois de matar o primeiro animal. Mas o Maru perguntou como que ele se cientifica que o porco morreu instantaneamente. O Maru meio que estava contrepando como é que se mata um porco. Ele diz lá, ó, se for um humano ou um porco, tu costa aqui, ó. Pode arrochar aqui, ó. Quando ele disse que ele nasceu para ser um açougueiro, ele não tava mentindo. E meus amigos, o Prota fez filé de bracinho de menor, meu camarada. Isso mesmo, eu sou um açougueiro. E o carinha lá só organizando de dor, meu amigo. E o Maru já matou muitos porcos na sua vida. E já que porcos são 95% similares aos humanos, e é por isso que ele sabe muito bem. E é por isso que ele sabe muito bem onde é que ele vai encostar agora. É, meus amigos, o Prota deu um de psica do nada. E ele faz isso mesmo que ele acabou dizendo que ia fazer. O cara tava puto, mano. Rapaz, esse aqui eu vou censurar na edição, tá? E ele já botou vários porcos de arrasta, mas o que ele está botando de arrasta agora não é porcos. Depois dele ter feito isso, ele se pergunta se foi um porco ou uma pessoa. O cara fica besta, né? Que realmente é uma pessoa e não um porco. Ué, o cara muda de personalidade. E aquele bobão lá vai pra cima do Prota. E tá querendo mandar o Maru de arrasta. Ele empurra o Maru lá por um da parede. É a parede, tá? É a parede mesmo, é a parede. Ele começa a esmurrar lá o Maru, né? E diz como é que ele usa matar o chefe dele. Ele fica dizendo lá que o chefe dele era uma pessoa boa. Tá no tanco, cara. Ô Zona, eu posso carregar outra obra? Não! E ele ainda ia pedir a sua namorada em casamento hoje. Detalhes, pô, só ficou vivo mais cedo. E ele tá querendo botar o Maru de arrasta mesmo. Ele fica se perguntando lá como é que ele vai sair dessa situação. Ele se lembra que ainda tá com a sua peixeirinha na mão e enfia no meliante. Só que não adianta de porcaria nenhuma e ele ainda continua esmurrando o Maru. Ele se pergunta lá se ele acha que é a primeira vez dele que ele foi furado por alguém. Lá ele se foi estranho. E apunhalar ele com esse palitinho de dente aí não vai adiantar porra nenhuma. E o Maru vê que nem sequer ele sentiu que tipo de monstro é esse cara. E ele começa a tentar estrangular o Maru. Tentar não, né? Ele tá fazendo isso. E ele vai tentar quebrar o Maru no meio. E ele se lembra do Júlio lá. E o Júlio, como sempre, tá mostrando um porco lá pra ele. Diz que os porcos têm ossos fortes e uma camada grossa e gordurosa. E por isso que a sua adaguinha pode acabar não furando. E se ele quiser ser o melhor açougueiro, ele precisa aprender a evitar os ossos e cortar através da gordura. E achar o caminho mais eficiente. E bem, não é preciso pensar muito se for o Maru, né? Pois ele vai ser capaz de ver o caminho a se fazer. Tipo, por instinto. Ele começa a rodar lá a sua peixeira e, por incrível que pareça, deu certo. Um exemplo de um porco, ok. E ele corta o meliante, mano. Caraca. Ele já falou, né? Não importa o que digam. Ele nasceu para ser um açougueiro. E ele ganhou desse gigantão aí, meus amigos. E o Maru vê que esse menor é mais pesado do que um porco. E o Prota começa a botar vomito pra fora, né, meus amigos? Porque é... E o Maru vê lá que aquilo foi em legítima defesa. Mesmo se ele não tivesse botado esse de arrasta, ele ia de arrasta do mesmo jeito. Então, é... E os policiais vão acreditar nele se ele se entregar? Ou eles vão achar que qualquer coisa que ele disser vai ser só uma desculpinha? E ele vai deixar a polícia de lado por enquanto. O que ele deveria fazer a respeito da Yakuza? Ele só vê uma alternativa, tacar fogo no lugar. Só que, meus amigos, acabou aparecendo mais um. E o cara já puxa a sua metralhadora e começa a meter tiro no Prota. E o Maru, não tendo outra escolha, né, ele começa a correr. Ele tá dizendo lá que ele acha que vai conseguir sobreviver só correndo. Ele vai seguir ele até ele de arrasta. E ele fica chamando o Prota de covarde porque ele tá correndo. Mas o Prota correu tanto só pra chegar num beco sem saída.
Ele começa a meter bala lá. Só que ele para de atirar, pois ele não tá vendo o Prota. Ele tá reclamando lá, pois com quanto tempo ele vai ficar se escondendo ainda. Ele disse, se ele se ajoelhar e se prostrar com a cabeça no chão, ele vai fazer ele ter uma morte rápida. E o cara vê uma bota lá. Oi, se escondeu tão bem que eu não consigo nem ver. Tu acha que eu não ia te achar, imbecil? Otário. Pera, essa é uma bota? Eu tô aqui, otário. E o Maru simplesmente tacou 1 quilo de carne na cabeça do Yakuza, meus amigos. E o carinha lá, puto da vida. E o Maru não para, ele vai pra cima do Yakuza. E faz mais outra vítima. E diz pra esse Zé Ruela calar a boca. Ele tá chamando ele de imbecil porque ele deveria ter mirado na garganta dele. Porque ele ainda tá com seu brinquedinho na mão, meus amigos. E ele grita dizendo pra ele ir de arrasta logo. Mas meio que o Yakuza não tá conseguindo mexer os seus dedos. Por algum motivo. Plexo branquial. É um grupo de nervos que vai da medula espinhal até os membros superiores. Pô, eu tô achando engraçado que o Maru tá atacando o cara como se ele fosse um porco, cara. É muita maluquice esse Maruá. Aí uma pessoa ficaria mais ou menos aqui, ó. E o Júlio diz que é exatamente igual a de um porco. Se furar exatamente ali, seja uma pessoa ou um porco, eles não vão conseguir se mexer. Que Maru, tá começando a entender aí como uma pessoa e uns humanos podem ser 95% similares? E Maru, haverá um momento em que você ficará em dúvida se está matando ou não. Um porco ou humano? Aí você já sabe, né? Ele colocou o cara de arrasto. E 6 horas depois, o cara já tava voltando pra Coreia. E o Maru subindo as escadas lá, né? Meio que se passou meio ano e ele nunca se acostumou a subir essa bodega dessa escada. E ele realmente tá precisando se mudar dessa vizinhança aí. E ele meio que pegou o primeiro voo disponível e voltou imediatamente. E por sorte dele, nenhum Yakuza seguiu ele. E meio que ele queimou o local lá pra... Ele não sabia o que foi que aconteceu. Ele apagou até seus rastros, limpou as cenas dos Yakuzas que ele botou de arrasta. E com isso, ele acha que já está tudo acabado. Ele fica meio surpreso, pois a luz está acesa naquela hora. E ele se pergunta se estão todos acordados. E ele abre a porta muito feliz, dizendo que chegou, e se pergunta por que a mãe dele está acordada até essas horas. E ele também conseguiu bastante dinheiro e trouxe até uns presentinhos lá do Japão. Mas meio que quando ele olha pra casa dele, né, tá toda revirada, um monte de coisa no chão. Ele fica se perguntando se será que foi um ladrão que entrou ou algo do tipo. Ele começa a gritar por sua mãe e pela sua irmã. E ele vê uma daquelas costelhas quebradas no chão que ele ficava acostando na pose Yakuza. Ele já fica como, meus amigos, indignado. Ele fica se perguntando que carambas esse bagulho tá fazendo ali. Ora, é muito bom você ter voltado. Não, sem chance. Eles são da Yakuza. Hamamaru, certo? Ele se pergunta, será que a irmã dele e a mãe dele foram levados por esses caras aí? E meio que esse carinha aí tava procurando por ele mesmo. Mas que bom que eles propôs o trabalho para ele. E o Maru fica se perguntando se eles seguiram ele até a Coreia só pra jogar ele no time do Vasco. E o Maru, né, segurando aquele pedaço de osso, já tá preparado pra ir pra cima deles. Mas não, o menor só é de um departamento aí de crimes e organizações e blá blá blá. Ele é um oficial de polícia. Esse é o detetive Yan Tagsik. Só. E ele pede por favor para o Maru ir com eles. Fudeu de vez! Ah, tá, tu é um detetive. Eu pensei que tu era... Quer dizer, tu é um detetive. Ele não tá conseguindo acreditar, né, que a polícia que veio e não a Yakuza. Ele é muito sortudo, ó. Ou será que é por conta daquele acontecimento que aconteceu? Eles vão pedir mais detalhes quando eles chegarem. Eles pedem a cooperação dele. E o Maru se pergunta, né, por que os caras invadiram a casa dele. Ele por acaso fez algo ilegal? Pronto. Aí tem um carinha lá que responde, não, pô, tu tá exagerando. Eu acho que você não entendeu, calma lá. Ele tenta explicar que não foram eles que fizeram aquilo, mas em si que a mãe dele enlouqueceu. Pera, a minha mãe? Isso mesmo, meu jovem. E meio que a mãe dele era meio que usuária de coisas erradas, sabe? E meio que a mãe dele nunca foi, assim, de fato uma pessoa madura. Mesmo após a sua família ter acabado na miséria, ela continuou gastando aos montes. Mas mesmo assim, ele gostava do sorriso de sua mãe. Porém, ele não consegue acreditar que sua mãe usava coisas erradas, meus amigos. E todo mundo tá lá segurando a mãe do Maru, velho. E eles falam lá que quando a polícia encontrou ela já tava desse estado bem
aí. Aí eles também encontraram outra coisinha no local, essa bodega desse osso com um pozinho dentro. E meio que ela foi distribuída na região recentemente. Então, meu jovem, você sabe me dizer quanto foi que o pessoal começou a usar essas bodegas aqui? Mas o Maru simplesmente responde que não sabe. Então ele se pergunta se ele não sabe nada mesmo sobre essa paradinha aí. Ele só diz que não sabe, mas ele acha meio estranho, ele fica desconfiado. Ele entende que qualquer coisa, se ele se lembrar de qualquer coisa, é pra ele ligar pra ele. Pelo que vemos aqui, né, o Prota tá malzão, meus amigos. E o outro carinha que é amigo do delegado, é o ajudante do delegado, tá se acabando de chorar. Ô, policial Lim, por favor, calado aí, pô, assim eu não vou conseguir me concentrar. Mas pelo menos a janela aí, pô. Sabe que aqui é proibido tragar, né? Tu sabe, né? Então por que você não traga lá fora então, caramba? Tu tá tirando onda comigo, rapaz? Aqui é meu carro. E ele diz pro Lin, né, investigar o tal Hamamaru. E o Maru vendo aquela situação de sua mãe, né, ele acha que aquilo não faz muito sentido. Ele esteve fora durante 6 horas e queimou tudo que pudesse ter sido usado contra ele. E os Yakuzas não teriam informações necessárias, não teria como ele chegar antes dele. Aí ele se pergunta quem foi o Zé Ruela que deu isso pra mãe dele. E o chefe dele tava ligando lá pra ele. Ele soube do ocorrido, né, que lá teve um incêndio e tal na fábrica. Ah, teve mesmo, pô, mas eu tenho que trabalhar agora, então desculpa aí, tá? Eu ligo depois. Foi. Tchau. Foi. Falou. E o chefe dele se acabando de rir lá, né? Pois ele acabou de voltar da Coreia e ainda vai trabalhar mais ainda. Ele pode desembuchar alguma coisinha, né? Afinal, eles são amigos. Ou será que é porque a sua mãe usa umas paradinhas erradas, hein? Peraí. O que tu disse? Ele se pergunta se ele não viu as costelas cortadas que ele enviou. Aí tem uns caras massageando o chefe, que é ele aí. Ele se pergunta lá, né, se ele tava achando que isso aí foi obra da Yakuza. E se os policiais também foram na sua casa? Ele pergunta, né, pro chefe dele se ele fez alguma coisa de errado. Mas ele disse que o Maruzito não fez nada de errado. E além do mais, ele é um açougueiro de elite. Então ele vai ter que trabalhar com ele um bom tempo ainda. E é por isso que ele já deixou um lugar para ele no ponto há muito tempo. E o Maru se pergunta do que ele tá falando, que ele não tá entendendo. E ele se pergunta se ele já fez isso também com outras famílias. E pela primeira vez ele chama o Maru de Hamamaru. Ele disse que a irmã dele sente a falta dele. E ele deveria visitá-la a qualquer hora, né? E aliás, né, Maru? Já como sua mãe virou uma viciada, talvez eu faça a mesma coisa com sua irmã também. Que tal? E aliás, né, Maru? Você precisa do dinheiro, não é? Maru, sabia que você jogar alguém de arrasta, você pode ganhar até $1 milhão? E ele tá achando mesmo que eles são uma empresa que tira carne de porco? Não são, não. E com o talento do Maru, né? Eles podem construir até uma empresa, meu amigo. Ele também enviou um bom carro pra ele ir trabalhar hoje. E diz pra ele vir lá, ó, mandar a gente de arrasta com ele. Dá um até mais e desliga o telefone. E o Maru, meus amigos, tá puto, camarada, com o chefe dele. Não tem reclamando lá com o menor, né? Que quanto tempo ele vai ficar olhando e não vai ajudar ele, não, né? Calma lá, meu bom. O trabalho braçal tem que ser feito por gados como você. E acabou que um porco caiu e disse pra ele colocar lá dentro do caminhão de volta. Pô, cara, tu é burro, hein? Caramba. E meio que o zíper acabou quebrando por conta da queda. Moleque, para de ser moleque e me ajuda aí, vai. E ainda o cara tá reclamando com calor, mano. Porque tem muita bagagem pra carregar hoje. Esse menorzinho aí é o Bahia. O 4 Olhos diz aí que quando ele terminar é pra ele ir atrás do novo recruta. Esse daí é o Sean Doi, eu vou chamar ele só de 4 Olhos. E ele fica meio zangado, né, porque ele tá pensando que ele é um lacaio dele, é pra ele poder ir atrás do recruta depois de entregar essa carne toda aí. Mas o 4 Olhos disse que ele é o lacaio dele desde o primeiro dia que ele entrou na empresa. O cara tá tirando, cara. Eu também você esteja com medo do novo recruta, né? Claro, né? O porco tem que ter medo do açougueiro mesmo. E ele fica meio puto, né, e se pergunta quem que ele tá chamando de porco. E os caras começam a brigar do nada. Eu disse que chamei ele desse jeito aí desde o primeiro dia. Agora ele quer que ele faça um carinhozinho na cabeça dele, é? Ele se pergunta que ele chama ele desse jeito aí há tanto tempo. Será que ele deve acabar com a raça dele? Mas o 4 Olhos só acha isso aí engraçado. Ele disse que ele vai acabar se metendo em acidente se ficar perdendo a cabeça desse jeito aí. Ele disse que é pra ele ficar de olho no carro, que depois ele volta. O cara esperou tanto que até dormiu. E um gatinho acabou acordando ele. E ele repara que esse gatinho sentiu o cheiro da carne, mas meio que ele não pode dar essa carne aí pro gato, né, cara? Por favor, não dá não, cara. Ele se pergunta cadê aquele idiota, né? Pois ele tá demorando muito. Mesmo quando ele tá longe, né, ele sempre se mete numa confusão. Ele se pergunta se ele não já tá com um novo recruta, né? Bebendo umas bebidas sem ele. E
Ele se pergunta se ele está se divertindo tanto assim, né, que deixou até a aposta aberta. Ei, comandante 4 olhos. Rapaz, quando ele entra, tá tudo bagunçado. Ele tá lá achando paia, né, pois ele disse que ia trazer o novato e acabou nocauteando o pobre do novato. Ele se pergunta lá pro recruta, né, onde é que foi o comandante 4 olhos. Mas, amigos, quando ele olha para o carinha que tá no chão, é o comandante 4 olhos e ele foi de arrasta. E ele acha que esse moleque é meio que sem noção. E meio que os veteranos vieram visitar ele e olha só como ele recebe eles, né? E com essa atitude dele, ele vai ter que amassar a carinha dele no chão. E aí, veterano, você também faz parte da alimentação pecuária? E ele pergunta lá, cadê a educação, moleque? Somos teus veteranos. Não te ensinaram a respeitar os mais velhos não, vagabundo? E o Proto simplesmente vai pra cima dele. E ele se pergunta para o recruta, né, se ele não sabe o que significa uma faca forte. E só com uma lapadinha ele quebra a faca do Maru. Ele diz pra ele se comportar, né? Já que ele é um novo recruta. E tem algumas pessoas fazendo tipo alguma organização de alguma festa. E o carinha lá tá achando meio que um exagero, mas ele tá cumprindo as ordens, né? Ele aqui diz que não é exagero não, que o diretor disse que ele é o melhor recruta de todos. E ele aqui se pergunta se eles têm algo contra, né? Do menor ter ido buscar lá, né? E meio que o chefe que tá em cima dos caras, mano. Só agora que eu entendi. Eles não podem saber, né? Mas ele já viu o chefe lutar. E tu só me dizer, porque com a faca diz quando está pegando fogo? Ele disse, se ele acertar, ele vai deixar ele vivo. E foi naquela vez que ele derrotou todos os valetões e gangsters de uma escola na área. Ele foi um imperador que conquistou a região. Ele era tão forte até com as mãos nuas, mas o que tornou-o perfeito foi o martelo que ele foi dado para ele pelo diretor. E aquele foi o momento que a pessoa fisicamente mais forte encontrou a arma mais forte. Agora vocês entenderam, né? O chefe quando tá com aquele martelo, meus amigos. É como um touro que não pode ser parado. E o menor tá simplesmente dando um pau de surra no nosso Maru. Ele se pergunta lá, né, que foi com essas habilidades aí que ele matou 4 olhos. E ainda o cara era mais fraco do que ele. E ele já ia meter outra martelada nele lá, dizendo que um cara como ele não conseguiria derrotar o 4 olhos. E o Maru simplesmente pega aquela faquinha quebrada e dá um corte no menor, cara. Recruta, como é que se chama? Uma faca que pisca bem. Muralista! Esse cara tem que melhorar essas piadas dele, cara, é sério. Ele se pergunta por que ele não tá rindo, né? Foi sem graça, né, cara? E o Maru vê que esse cara é fisicamente forte. E o veterano dele tá meio que tentando ver, né, a situação dele, né? E ele nem ri da situação. O Maru vê que quanto mais eles lutam, mais rápido ele começa a ficar. Ele se pergunta, né, até quando ele vai ficar ignorando as palavras dele e continuar atacando ele. Então ele vai ver o quanto tempo ele consegue segurar o riso ainda. Do que chama uma vaca que sai do ovo no tanco, cara. Que tipo de carro uma vaca dirige, cara? De que chama uma vaca que tem 10 mil cabeças? As ideias, velho. Como uma vaca se apresenta? Ela diz muito prazer. E o Maru ali, né, já vê um ponto cego nele. Velho, e o cara simplesmente para a faquinha do Maru com a boca. Com a boca, mano. Recruta, tem uma boca aqui pra você, ó. Como se chama uma vaca que morde facas? Se chama de vaca mutante, cara. Ele tá achando incrível, né? Que até o chefe riu dessa daí. Ele não riu, pô. É difícil de agradar ele. Mas a pergunta que não quer calar: por que ele continua arranhando ele ainda? E ele acha que uma picada de um mosquito iria doer mais. E um ataque de verdade deveria ser feito desse jeito, meu camarada, dali. Essa daqui quase pegava dele, hein? E o Maru vê que ele ficou ainda mais rápido do que já tava. E até desviar, mas quando ele ia terminar de falar, ele acerta uma joelhada na cara dele. Então, novo recruta, como se chama uma vaca com asas? Muri! E ele simplesmente taca o Maru na parede. Tu não tá rindo ainda não, meu nobre? Ele se escuta como é que se chama uma vaca risonha. E ele percebe que o Maru tava mirando nos seus pontos vitais. Agora ele entende por que o chefe acha que ele é um dos melhores. E ele chama o cara de fedido. E ele se pergunta o que foi que ele disse. Mas ele só quer perguntar uma coisinha para ele. Alguém já errou desses seus trocadilhos de merda? O quê? Aí tu pegou pesado, meu nobre. Ele até pensou em pegar leve com ele, já que ele é um recruta novo. E como foi que ele se atreveu a desprezar suas piadas? Enquanto o Maru e o menor lá estão se matando, né? E o cara aqui tá pregando alguma coisa na parede. E era simplesmente uma foto do Maru. Queima ou não queima? Queima! Mas é da gente. Eu sou bazuca na minha nuca, eu disse vai. Ao isso vai.
E eles agradecem o bom trabalho duro do seu chefe. E entre seus empregados, né, ninguém supera o chefe Bae. E ninguém nunca irá, né? E o menor que já tá esperando, né, mesmo que o novo recruta seja extraordinário, o Bakio ainda é o melhor. Mas ele se pergunta o porquê que eles estão falando informalmente sobre o Maru. E os caras se cagando de medo, eles pedem perdão pra ele. Que é pra eles não falar bobagem quando estiverem falando do Rama Maru, que é um gerente. Eles se perguntam, né, mas o novo recruta não tem só 23 anos não? Como é que o cara pode ser gerente nessa idade? E mais cedo eles estavam falando e chamaram o chefe Baú de touro que não pode ser parado. Mas ainda no fim, o touro continua sendo uma fera. E não importa o que uma fera faça. E no fim, será que ela pode derrotar um açougueiro? Ele achava que o novo recruta estava acostando ele cegamente. Mas não era verdade, ele estava mirando os nervos dele. Para quando ele fizesse força, eles todos explodissem de uma só vez. E ele achando que estava brincando com ele, mas ele estava enganado. Era ele que estava na palma da mão do Maru. Ei, novo recruta, como se chama uma vaca que morre? Isso é uma resposta que nunca saberemos, já que o Prota jogou o cara de arrasta. Depois disso, né, o Maru vai fazer uma visitinha pro chefe dele. Todo mundo começa a comemorar, né, que ele vai se juntar a eles. E o Maru simplesmente rebola os bagulhozinhos dos menor lá que foram de arrasta na mão dele. Ah, eu trouxe 2 porcos comigo. Se vocês quiserem pegá-los, pode levá-los. E eles começam a se armar todo. E o Maru fecha sua apostinha lá. Já que é assim, né, porque vocês não vêm logo pra cima de uma vez, seus porcos de uma figa. Absolute